Olá novamente, pessoal. Nós vamos agora apresentar para vocês a primeira versão do projeto Banco. É a primeira versão onde nós temos aquela interação do usuário com o projeto através da linha de comando. Tá? Nas próximas versões, nós vamos melhorar esse projeto e até dar uma interface gráfica no final da nossa disciplina para ele. Então, está aqui o nosso projeto Banco. Eu renomeei o projeto e dei o nome de Banco 2020, para a gente trabalhar especificamente o projeto, né, que estamos fazendo na nossa disciplina, nesse projeto aqui no NetBeans. E o nosso projeto Banco, ele é composto de dois pacotes. O pacote Meu Banco.modelo e o pacote Meu Banco.visão. Na classe, no pacote modelo, estão as nossas classes que vão ter a lógica, né, do nosso projeto. Tá certo? Vai ter a conta corrente, vai ter o cliente, vai ter a conta poupança, vai ter outras classes que representam realmente o nosso negócio. Isso é chamado de modelo de domínio, certo? Que representa essencialmente a lógica do nosso negócio. E no pacote Visão vai ficar a interação com o usuário para acessar, né, a funcionalidade do nosso projeto. Tá? Então, aqui no pacote Visão vai ter inicialmente a interação com o usuário via linha de comando e depois, né, vai ter a interação via interface gráfica, que nós vamos fazer mais na frente. Vou explicar primeiramente aqui nossa classe conta corrente. Pronto. Nossa classe conta corrente, né, ele tem 5 atributos: número, agência, saldo, taxa e histórico. O atributo histórico, ele não é fornecido ou não é repassado para outras classes acessarem. É apenas utilizado aqui internamente, como eu disse na primeira aula de revisão, para manter as informações das operações que foram realizadas na conta corrente. Tá? Número e agência são inteiros, saldo e taxa são doubles e histórico é uma string. O construtor padrão, que eu coloquei aqui, e o construtor com parâmetros, que eu utilizo para criar a conta corrente já com as informações de número, agência, saldo e taxa. Certo? Isso aqui eu coloquei para mostrar como exemplos de construtores para vocês. Eu expliquei também na última aula de revisão. A classe conta corrente tem alguns métodos, algumas operações que podem ser realizadas na conta corrente. O método sacar, que não retorna nada, mas recebe como parâmetro um valor, ele recebe um inteiro, estão vendo? Porque aqui a gente não está permitindo sacar valores quebrados, apenas valores inteiros. E é verificado se esse valor está no intervalo, né? Tem que ser maior do que zero, tem que ser menor ou igual ao saldo. Se for, é realizado o saque, né? o decréscimo, a diminuição do saldo da conta corrente, e é colocado no histórico a informação do valor que foi tirado, né? O menos e o valor de saque. Se não tiver no intervalo o valor solicitado para saque, é informado essa mensagem para o usuário: saldo insuficiente. O método depositar, ele também não retorna nada, né? É um void, e recebe como parâmetro o valor de depósito do usuário, né? Que o usuário quer depositar. Certo? E também é um inteiro que não pode ser depositado valores quebrados nesse caso aqui. Então, se o valor de depósito for maior do que zero, é colocado o depósito no saldo, né? É feito esse incremento, essa adição, e é colocado no histórico da conta corrente a informação mais, né? Concatena com o histórico, e o valor do depósito, e pula a linha para poder apresentar com a quebra de linha, né?
Se o valor de depósito for menor ou igual a zero, é informado que o valor de depósito é inválido. E o método VExtrato, né, apresenta a informação do histórico. Ele imprimiu um cabeçalho e um rodapé. O cabeçalho vai ser o quê? O número da conta, o número da agência, e o rodapé é o saldo atual da conta corrente. Entre o cabeçalho e o rodapé é colocado a string histórico, né, que se você fez 10 saques e 10 depósitos, você tem 20 linhas no seu histórico, né, que foi concatenada à medida que foram realizadas as operações de saque e depósito. E em seguida aqui nós temos os get e set. Os get apenas retornando o valor do atributo. Veja que não tem get e set do histórico. E você tem aqui os métodos set, verificando se o valor que está sendo colocado na conta corrente é válido. Por exemplo, o número da conta não pode ser menor ou igual a zero, tem que ser um valor maior do que zero. O número da agência tem que ser um valor entre 0 e 1000, excluindo-se o 0 e o 1000. O saldo não pode ser menor do que zero, tem que ser maior do que zero. E a taxa da conta corrente tem que ser um valor entre 0 e 0,3, não podendo ser 0 nem 0,3. No nosso exemplo aqui. Ah, professor, eu queria que fosse 0,3, então coloque menor ou igual. Vou deixar menor ou igual a 0,3. Tá? Ok, então essa aqui é a nossa classe conta corrente. E aí nós criamos uma classe lá no pacote Visão chamada solicitação. Essa classe solicitação nós criamos para poder não ter tanto código assim na classe tela, certo? Então, se eu abrir aqui a classe solicitação, nós vemos aqui que toda vez que é criada uma classe solicitação, é criado também um atributo chamado conta corrente. Cada solicitação vai ter, cada nova solicitação que for criada, né, de conta corrente, vai ter um objeto conta corrente. Por que nós criamos ela? Para poder diminuir o código da classe tela, certo? Para a classe tela ficar bem enxutazinha. Então, nós criamos alguns métodos aqui na nossa classe solicitação. Primeiramente, o atributo aqui, conta, ele é do tipo conta corrente, eu estou criando aqui o objeto conta corrente. E lá no final eu não tenho um set conta, só um get conta para retornar essa conta. O método configurar conta configura a agência e a conta e o número de conta da nossa conta corrente. Então, eu criei aqui um scanner, um objeto scanner, certo? Objeto scanner. Solicito a informação do número da agência ao usuário, tá aqui, ó, informe a agência. E aqui, ó, scan.nextInt para o cursor do mouse, espera o usuário digitar e dá Enter. O valor que ele informar para a agência vai para essa variável AG. E aí depois solicitamos o número da conta, então pego o número da conta, tá? Scan.nextInt, coloca na variável scan e depois a gente configura a agência e o número. Então pegamos aqui getConta.setAgência, passo AG. getConta.setNúmero, passo o número. Então esse primeiro método é chamado apenas para configurar a agência e o número do nosso objeto conta. E aí nós criamos dois métodos à parte também. O solicitar depósito, né, que faz a interação com o usuário para pedir o valor de depósito e chamar o método depositar para configurar o saldo lá da nossa conta, né, e aumentar o nosso saldo. Então, um novo objeto scan e solicitamos aqui, informe o valor de depósito. E aí, pegamos o valor de depósito, né, esse campo nextInt, colocamos na variável aqui valor, uma variável local, né, ao método solicitar depósito, e fazemos, né, getConta.depositar. Então, o objeto conta lá vai incrementar o valor do saldo, passando o valor. E criamos também um método solicitar saque.
é semelhante ao método solicitar depósitos, a diferença é que ele vai chamar agora o método sacar. Então, criamos aqui novamente um objeto scanner, tá? Informe o valor do depósito, pedimos o valor ao usuário, é passado a variável valor, que é uma variável local, né? Como não é uma variável de instância, e sim local, então essa variável local aqui tem o escopo de solicitar saque, que é diferente dessa outra variável valor, que está em outro escopo, que é do solicitar depósito. Então, o get é chamado objeto getConta.sacar, passando o valor. Lembre que o getConta sempre está retornando aqui o mesmo objeto, que está criado lá em cima, né, no início da nossa classe. Então, aqui é chamado sacar, no solicitar saque, é reduzido o saldo da nossa conta. E aí tem a nossa classe tela, que está mais enxuta por causa da classe solicitação. Se todo aquele código fosse colocado aqui na classe tela, nós teríamos uma classe muito maior do que o que está aqui agora, né? Essa classe aqui está com 38 linhas. A classe tela é a classe onde nós iniciamos o nosso projeto, a execução do nosso projeto. Então, ela tem o método main. Então, nós temos aqui, veja que o método main é um método estático, certo? Então, assim, a JVM, quando vai verificar, ele vai conseguir acessar o método main sem precisar criar um objeto tela, que na verdade ele não vai saber que classe eu preciso criar um objeto para poder iniciar a execução, né? Então, ele vai atrás do main. Então, ele tem que ser possível a execução do método main sem precisar criar o objeto. Então, por isso que nós colocamos o método main como estático, ok? E lembrando também, né, mais um atributo estático. O atributo não, né? O campo estático. Atributo tem a ver com são aqueles campos não estáticos. E aqui, ó, nós temos o campo in da classe system, certo? E eu chamo direto esse atributo, esse campo in, sem precisar instanciar um objeto da classe system. E a classe system eu não fiz a importação, porque ela está no pacote java.lang. Vou voltar um pouquinho aqui em solicitação. Lá na importação, perceba que nós importamos o scanner e também importamos a classe conta corrente. Por quê? Porque a classe conta corrente está num pacote diferente da classe solicitação. Está no pacote meu banco.modelo. Então, precisamos fazer essa importação. Tá? E o nome aqui do package, né? Lembrando que package é a primeira declaração que há dentro de uma classe. Ok. Então, aqui dentro do método do main, nós temos aquele do while que nós apresentamos nos slides, certo? Na última revisão. Então, o que nós fizemos aqui? No método main, nós criamos uma variável opções do tipo string. O que nós temos nela? Tem as informações do que é possível fazer no nosso sistema, né? Informações para o usuário, para que ele fique sabendo do que pode fazer. Então, nós criamos a string dizendo, ó, 0, traço, sair. Então, se eu vou substituir aqui pelo 2 pontos, né? 0, sair, ponto e vírgula, pulo linha. E eu estou concatenando essa string aqui com a string aqui que eu coloquei aqui embaixo, tá? Então, concateno com sinal de mais. E aqui embaixo eu concateno com a string 1, colocar 2 pontos, depositar, ponto e vírgula, pula linha novamente. 2, 2 pontos, sacar, ponto e vírgula, pula linha novamente. Vou concatenar com a outra string. 3, 2 pontos, imprimir extrato, ponto, barra n, e termina a nossa string aqui, ó, ponto e vírgula. Então, ó, veja que eu estou dando aqui as opções para o usuário. Eu estou dizendo para ele, ó, 0 para sair, 1 para depositar, 2 para sacar e 3 para imprimir o extrato. Aqui embaixo está sendo criado um objeto, né? Aqui, ó, new solicitação, né? Está sendo criado um objeto solicitação e eu estou colocando a referência desse objeto na variável
S do tipo solicitação. E aí, a primeira coisa que é feita aqui, ó, é solicitar que o usuário configure a conta. Ó. S ponto configurar a conta. Ele está chamando, vou voltar lá para o métodos, para a classe solicitação, ó, ele vai pedir a agência, o número da conta, e vai configurar na conta a agência e o número. Veja que, quando eu dei um new solicitação, ele vai criar o objeto de solicitação e vai criar também uma conta corrente, ó, tá? Então, nós estamos criando aqui a conta corrente. Então, S ponto configurar conta. Então, vai solicitar o número e a agência da conta. Cria uma variável opção para pegar a opção informada pelo usuário. Criei um novo objeto scanner. Certo? Está bem aqui, ó, e coloquei na variável scan. Veja, pessoal, que estamos importando o scanner aqui em cima, no pacote java.util. Não estamos importando a classe solicitação, porque está no mesmo pacote da classe tela. Então, não precisa fazer a importação da classe solicitação. E aí, inicia-se, né, aquele processo de interação com o usuário, né, do while. Pedimos, né, escolhe uma das opções. E aí, estamos passando aqui, ó, pulo linha, escolhe uma das opções. E nesse local aqui, ó, na próxima linha, o %S vai vir o quê? Vai vir a lista de opções para o usuário, para ele ficar sabendo o que deve ser feito. Tá? Então, aí solicitamos do usuário, scan.nextInt, né, informe 0, 1, 2 ou 3. Então, vem para essa opção. E aí, se for 0, é para sair, não é? Então, por isso que não faz nada aqui no case 0. Case 1, S ponto, vai chamar o solicitar depósito, lá de solicitação, e vai interagir com o usuário para pedir, pegar as informações de depósito. No passo 2, S ponto solicitar saque, então vai chamar lá em solicitação e fazer a interação com o usuário para solicitar saque e configurar chamar o método sacar e aí diminuir o saldo da conta. E se quiser ver extrato, nós temos aqui a opção. Como na solicitação nós não criamos um método próprio para solicitar extrato, nós podemos acessar a conta, ó, s.getConta, e o método vExtrato lá da conta corrente. Aqui, tá? Então, aqui eu consigo imprimir o extrato da conta corrente. Caso não seja informado nenhuma das opções válidas, no default apresenta a mensagem opção inválida. Essa linha aqui é apenas para pular a linha para a próxima interação, certo? Mostrar a escolha escolher uma das opções após uma nova linha. E essas linhas aqui do switch são esse switch aqui, né, vai ser executado enquanto a opção for diferente de 0. Quando ele informar 0, é porque ele quer sair, e aí a gente sai, tá? E apresenta a mensagem, obrigado e volte sempre. Ok? Vamos só executar aqui e fazer alguns testes, né? Botão direito aqui, executar arquivo, então Shift F6 na classe tela. Ó, informe a agência. Vou informar aqui a agência 200. Informe o número da conta. Vou informar uma conta de número 300. E aí, escolha uma das opções. Vou escolher uma opção inválida, só para ver aquela mensagem. Vou escolher a opção 5. Aí, ó, opção inválida. Escolha uma das opções. E aí eu vou escolher, vou depositar. Vou agora depositar 250. Informe o valor do depósito, 250. Vou ver o novo saldo aqui, 3. Aqui, ó, 3, aí tem aqui, ó, o cabeçalho, número da conta, 300, número da agência, 200, e o nosso saldo, né, ou agência 200, perdão, e aqui eu tenho o que eu fiz até agora, apenas depositei, então, mais 250. E aí o saldo, 250. Vou depositar mais um valor, vou colocar 500. Vou agora sacar, 2.
quero sacar 300. Vou ver agora o valor do meu saldo, né, meu extrato. Vou informar o 3. E aí nós temos, ó, o número da conta 300, agência 200, e aí tem o histórico, né? Foi depositado 250, foi depositado 500 e foi tirado da conta 300. Qual é o saldo? 450. Beleza? Então, nós temos aqui nossa aplicação funcionando, certo? E eu quero sair, então é só informar 0, e aí terminou a aplicação e apareceu a mensagem, obrigado e volte sempre. Beleza, pessoal? Então, está aqui o nosso código, tá? E aí, nas próximas aulas, nós vamos entrar num assunto novo e nós continuamos a trabalhar com outras práticas e espero também que vocês tentem fazer isso na casa de vocês. Um grande abraço.